nós estamos aqui hoje recebendo no Diário Cast o pastor Joaquim Lopes, um renomado líder religioso, conhecido por seu conhecimento profundo da Bíblia, e ele dedica-se a levar essa palavra para pessoas da atualidade hoje. Seja muito bem-vindo, pastor Joaquim. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo renomado e profundo conhecedor. Tá bom? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente conversar e a gente bater um papo aí. Agradável. É um prazer receber Nevera, Alcides aqui. É um prazer receber você aqui para compartilhar conosco, né, com as pessoas que vão ouvir essa entrevista, um pouco desse desafio que é, né? É verdade, grande, desafio enorme. Como foi a conversão do senhor, pastor? Eu sempre fui membro de igreja evangélica, sempre. Nasci no O senhor é membro da igreja presbiteriana do Brasil, no bairro Vale do Sol. Isso. Igreja presbiteriana do Vale do Sol. Uhum. Eu sempre fui de igreja evangélica, sempre. Nasci no berço evangélico. Mas eu tive meu encontro com Jesus mesmo com 25 anos. Eu estava dentro da igreja uma vez e eu estava nos comportamentos que não tinha a ver com aquilo que eu pregava. Eu vi que eu estava meio disforme naquilo que era proposta de evangelho. E um dia eu estava na igreja, eu fui para casa muito preocupado e aconteceu um fato até interessante, que até me veio a me levar ou trazer essa conversão. Eu namorava com uma menina e foi um caso interessante. E essa menina era filha de um militar e eu fiquei na casa dela bem à vontade com ela e o pai dela chegou na hora. Pensa num testemunho ruim. Pensa num problema. O rapaz tirou uma arma, quis atirar em mim. Que isso? Quis atirar em mim, eu fiquei ali sem saber o que eu fazia. Eu tinha uma moto na época e ele mandou eu sumir da casa dele. Eu montei na moto e quem disse que a moto pegava? A moto não pegava. E eu fiquei sentindo um tiro na nuca. Assim, naquele aperto. O senhor achou que ia morrer mesmo? Achei. Eu achei que o cara ia atirar em mim. E eu montei na moto, a moto não pegava, era aquela moto no pé, ainda de funcionar no kick. E não pegava. Eu tive que empurrar a moto, ela lá em cima, do lado da cadeia. Naquele morro ali perto do cemitério. Eu tinha que empurrar a moto até descer na ladeira, peguei embalo e fui para casa. Em casa, eu no meu quarto, debaixo da minha coberta, eu comecei a chorar. Eu pensei, eu não estou disforme daquilo que o Senhor tem para mim como crente. Eu quero mudar de vida. Aí eu abri a Bíblia em São João 17, na oração sacerdotal de Jesus, onde ele diz assim: eu não te peço só por estes, mas eu te peço por todos aqueles que hão de crer em mim. E eu entendi que Jesus já orava por mim. Amém. E naquele dia eu tive um processo de conversão que não tem nada a ver com religião. E desde aquele dia para cá, nunca mais. Não é que eu não tenha feito coisa errada, mas o meu propósito de vida mudou. Mas o senhor sentiu que foi, assim, naquele momento teve aquele encontro mesmo marcante com Deus? Foi porque a gente, às vezes, como religioso, vive aquela vida tão rotineira e a gente não sabe expressar, na verdade, quem a gente é. É religioso, mas não tem identidade com Deus. E nesse dia, juntou tudo o que me aconteceu lá dentro da igreja, o que me aconteceu lá na casa da menina, juntou tudo e Deus tirou proveito disso para me chamar. E essa menina de uma forma casou impactante. com ela? Não, casei não. Era sua namorada. O pai com revólver, que tamanho eu ia casar com ela? Tá certo, ficou comigo. Não tinha como O senhor não. tinha quantos anos naquela época? Naquela época, mais ou menos 22 anos, mais ou menos. O senhor veio de uma família cristã, de uma família evangélica? Sim, do meu pai. Quando o meu pai converteu, eu era bem novo. Eu não lembro da época que ele converteu. Vivi um bom tempo com ele, uns 20 anos ou mais de convertido. Mas não lembro da época certa que ele converteu. Mas vivi muito tempo com ele. No mínimo aí uns 25 anos com ele como crente. E a conversão do pai do senhor? Meu pai converteu na cadeia de Caratinga. Meu pai era um homem muito violento, muito ignorante, muito bravo. Meu pai tinha uma coleção de armas na sala da casa dele, assim, desde uma arma pequenininha até um rifle. Era um homem muito perigoso.
Era o costume da época também, né? O pessoal da época gostava de mostrar que tinha Gostava, poder na boca do revólver. O povo a arma era sinal de poder, né? Então meu pai tinha muitas armas. Meu pai andava com uma arma de cada lado e um punhal atrás da calça, assim. Podia na época. Era o costume da época. Era o costume da época, Aí ele entrou numa confusão, uma vizinha brigou com a minha irmã e ele não gostou daquilo e atirou nela. Só que, graças a Deus, ele errou. Mas foi uma tentativa de homicídio, né? A polícia pegou e prendeu ele. Ele foi preso no dia 24 de junho, dia aniversário da cidade, noite de São João. E ali ele teve uma experiência com o Senhor. Ele converteu na cadeia. Converteu na cadeia. Saiu dali outro homem. Nunca mais. Mas como foi esse processo de conversão dele na cadeia? O que aconteceu que ele converteu? Ele deram a Bíblia para ele, deram algum instrumento? Quem que pregou para ele? Algum pregou? Teve algum... O meu pai era um homem muito religioso. Apesar de toda a ignorância, o jeito dele, ele era um homem muito religioso. Ele era devoto da Santa Filomena. Ele era muito, muito religioso. Mas ele não tinha paz. Nós somos 11 filhos vivos e éramos 15. 4 morreram já bem novos. Meu pai, quando eu converteu, já tinha essa turma toda. Ele era um homem muito sem paz, muito ignorante. O poder dele e a força dele era no revólver, era na arma. E ele tinha um primo em São João do Oriente, chamava Abrão. Esse Abrão era muito ligado a ele, eles tinham um relacionamento como irmãos. Esse Abrão deixou tudo que ele tinha em São João do Oriente e veio para Caratinga para trabalhar de empregado com meu pai. Ele trabalhou com meu pai durante 5 anos de empregado para ele. E nesse percurso, o que impactou meu pai foi a vida que o Abrão levava com a família dele. Quando ele saía no domingo de manhã para ir para a igreja, ele, a esposa e a filha, que era uma filha só na época, indo para a igreja, e ficava bobado de ver uma paz daquela. Como é que a pessoa conseguia, um domingo de manhã, levantar, ir para a igreja e cantando? E aquilo impactava ele. Então, meu primo dele, primo em 2º grau meu, foi trabalhando ele, e ele foi preso. Quando ele foi preso, ele pediu a Abraão para levar uma Bíblia para ele. Aí lá na cela, ele leu a Bíblia, e a Bíblia fez a obra, o Evangelho, que a Bíblia expressa, fez a obra na vida dele, nunca mais foi a mesma pessoa. Ele comentou alguma passagem da Bíblia que impactou muito ele? Não, a passagem da Bíblia, não. Ele nunca, se ele comentou, eu não. E aí a mãe do senhor também, já? Não, a minha mãe foi junto com ele, né? Uhum. Porque ele era uma mulher, na época as mulheres eram muito submissas, né? Hoje E também hoje? são. Hoje também são. Minha mulher é bem submissa também. Ela manda em mim, mas é submissa. Mas a minha mãe acompanhou. Depois ela veio ter a experiência dela também. Porque senão é muito de fé, muito de oração. E os dois eram tão bem entrosados na questão que eles conseguiram encaminhar os 11 filhos, né? Então é uma vida que foi muito compactuada, né, os dois, a ponto de conseguir. Seu pai mesmo, o nome dele é? Augusto José Lopes. Augusto José Lopes. Dono da fábrica de ladrilho da Rua do Cavaco. Antiga Rua dos Cavacos. Então foi uma história muito linda. E 11 filhos, hoje não temos nenhum dos nossos irmãos desviados. Quando a nossa família reúne, nós somos mais ou menos 85 pessoas. Nossa, família grande. Quando tiver aniversário na sua casa, não precisa de convidar mais ninguém. Só a nossa família já dá para... Tem que pensar, quando dá sua família, tem que pensar. Fazer um festão. Não, se for cuidar da família, não convide mais ninguém, porque a casa já vai encher, né? Olhando para esse contexto familiar do seu primo Abrão, né? Esse exemplo, esse testemunho que ele deu, né? Da palavra de Deus, o que ele sabia, né? Ele deu esse testemunho e seu pai viu isso nele, acredito, né? E depois que seu pai se converteu, ele também, o senhor acha que ele também tentou passar isso para os filhos? De que forma que ele passou isso para os filhos? Demais da conta. Na verdade, o apóstolo Paulo escreveu que nós somos uma carta viva, né? As pessoas fazem leitura em nós. E meu pai foi esse homem, meu pai foi uma carta viva. O Abrão foi uma carta viva para ele. A leitura que ele fez no Abrão, ele procurou ser melhor do que o Abrão. Eu não vou dizer que ele tenha conseguido ser melhor, não. Mas ele foi de igual para igual. Porque o Abrão também, a família dele toda evangélica, também era e continua sendo. Hoje ele tem 3 filhos, na época era uma menina só.
E meu pai, pra você ter uma noção, ele não pregava para nós. Meu pai era o evangelho em pessoa para nós. No palavreado, na negociação. Mas ele tinha sede de pregar para as pessoas Demais. Conhecerem Jesus? Demais. E ele pregava, saía pregando? Nós tínhamos, pra você ter uma ideia, nós tínhamos um culto doméstico na nossa casa, meio-dia. Todo dia, meio-dia, ficava o pai na cabeceira da mesa, a minha mãe aos pés da mesa, 5 filhos de um lado e 6 do outro. Ele lia a Bíblia, cantava e orava com a gente. Ele não atendia telefone, não atendia ninguém nesse horário. Ele evangelizou a gente na mesa de refeição. E o senhor faz isso hoje com seus filhos? Fiz até os meus filhos casarem. Esse culto doméstico, é interessante que esse culto doméstico começou no 4º lua de mel, quando eu me casei com a Robenice, a esposa amada, que eu amo demais na conta. Quando nós fomos para a lua de mel, no hotel, eu falei com ela assim, dá um tempo aí, vamos orar primeiro. E ler a Bíblia. Na verdade, eu nem lembro o que eu li tão depressa, que o propósito ali não era... Estava querendo terminar logo, né? Termina logo. Não era orar nem ler a Bíblia, o propósito ali era outro. Eu falei, espera, brincando, eu falei, vamos agradecer o alimento primeiro. E eu orei e li a Bíblia ali. E fiz isso até os meus filhos casarem. Exemplo de quem? Do meu pai. E você acredita que os seus filhos estão fazendo? O mundo hoje está muito mais Isso. corrido, né? Mais Exatamente. agitado, mais corrido. Eu, para te falar a verdade, se eles têm horário certo para isso, eu não sei. São da igreja, são evangélicos, meus meninos são a bênção, são membros da igreja presbiteriana, um é da igreja batista, Renascer, e são a bênção. Mas se você me perguntar se eles fazem, eu não tenho certeza. Porque é um compromisso que depende de muita prioridade, senão não faz não. Dos 66 livros da Bíblia, qual que o senhor tem mais afinidade, qual que o senhor gosta mais? Sempre está reportando, sempre olhando, o que te teve admiração, o que te chama a atenção? Rapaz, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu sou apaixonado com as escrituras toda. Eu sou assim, eu sou apaixonado com a Bíblia. Assim, a Bíblia para mim, ela é um todo num todo. Você já leu quantas vezes a Bíblia? Já li 14 vezes, toda. Eu li a Bíblia uma vez, 28 dias. Eu fiz um propósito. Com 28 dias? 28 dias eu li a Bíblia. Quantos capítulos eu li por dia? A Bíblia é 1.240 capítulos. Se você lê 10, você lê em 12, né? Mais ou menos, né? Se você lê 100, você lê em 12 dias. Foi mais ou menos uns 80 capítulos por dia, mais ou menos. Mas fiquei quase só lendo Bíblia. Foi uma maratona. Uma maratona. Eu sou apaixonado por essa escritura. Para mim não tem coisa melhor, não tem literatura melhor. Eu gosto de ler, eu leio outros livros também, mas a Bíblia, assim, quando eu leio a Bíblia, assim, eu me emociono toda vez, que quando eu começo a ler a Bíblia, tem dia que eu começo a ler a Bíblia e eu começo a chorar do nada. Eu falo, meu Deus, que coisa mais... Que a Bíblia é uma carta de amor, né? Alguém que me amou escreveu por mim, escreveu para mim. E eu leio essa carta de amor todo dia. É muito lindo, eu gosto demais da Bíblia. Diante dessa vivência que o senhor teve, né, familiar, qual a orientação que o senhor dá para uma família que queira, né, começar? Talvez não lia até então, não fazia esse momento, né, de culto em família, mas que queira fazer a partir de agora. Qual sugestão o senhor daria? Assim, existe um horário melhor? A sugestão que eu dou é começar. Porque todos nós vivemos as nossas prioridades, todos. Sim. Nós vivemos as nossas prioridades e vamos investir naquilo que a gente mais gosta. Então, se você começar a fazer um culto na sua casa, e isso deixando bem claro que isso é papel do homem. Muito difícil a esposa vai conseguir. Se conseguir, é muito pesado para ela. Porque quem tem o papel sacerdotal na casa é o marido. Então, assim, se o marido priorizar, ele vai conseguir. Agora, tem que começar. E vai, assim, acontecer coisas e coisas para que isso não aconteça. Mas é uma luta. É uma luta Toda ferrenha. hora que você quer começar alguma coisa, te atrapalha, né? Rapaz, não tem quantidade de vezes que eu lembro que meu pai ia fazer o culto doméstico, o cachorro latia mais, os meninos choravam,
o telefone tocava, o vizinho chamava na porta. Assim, Pastor, é impressionante. O senhor disse aí que o homem tem o papel de sacerdote ali na casa, né? Qual a opinião do senhor hoje, enquanto as mulheres estão vivendo o empoderamento, né? As mulheres querem ser donas de si. O que o senhor acha hoje que está acontecendo no mundo atual hoje? O senhor tem filha? Tenho. Não, tenho 2 filhos. Tem Não tem irmãs. nora, né, irmãs? É. Nora, eu tenho 2 noras, tem irmã só, filho, só tenho 2 filhos. Olha, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, para não ofender, né? Hoje o que está acontecendo, os homens estão acovardando. Não é só na igreja, não, é em tudo. Hoje, assim, o homem não está cumprindo o seu papel. Não está. Por ele não estar cumprindo o papel dele, a mulher está tomando o lugar deles. Não por opção, mas às vezes até por pressão. Que se o homem não fizer, alguém tem que fazer. Aí quem vai fazer vai ser a mulher. Então, tem eu vejo muita mãe solo hoje, né? Que às vezes o pai não tem responsabilidade com o filho. Aí sim, eu tenho irmã separada, que ela cuida do filho, mas é um caso extra, né? É um caso especial. Ela não tem o marido dela. Mas estou falando dos maridos que estão dentro de casa e são ausentes, principalmente na questão do relacionamento com Deus. Eles não priorizam isso. Então as mulheres estão tomando conta, mas é por causa da questão dos homens estar perdendo o seu lugar. Hoje, na atualidade, o senhor acha assim, quais são os desafios que o senhor, como pastor, né, como líder religioso, tem enfrentado assim, na igreja, por exemplo? Hoje, o grande problema hoje da igreja, eu falo da minha e acho que eu faço parte da Pastorear em Caratinga, são alguns pastores, a gente reúne toda terça-feira às 8h30 da manhã. Hoje o problema nosso hoje é falta de identidade. As pessoas não estão sabendo quem elas são, o que elas querem e onde elas querem chegar. As pessoas não têm identidade, elas estão numa igreja, mas elas não estão se identificando com o Senhor da igreja. As pessoas querem viver 2 mundos ao mesmo tempo. Eles querem viver a igreja e viver o mundo. Ter mais tempo para o mundo do que para a igreja. Isso está trazendo um problema sério, porque não dá para servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou você serve o mundo, ou você serve a igreja. Ou você serve a si mesmo, ou você serve o próximo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Então não tem meio termo. Então as pessoas hoje estão muito em cima do muro. É o crente São Raimundo, né? É um pé na igreja e outro no mundo. Não estão sabendo, na verdade, o que eles querem. Então, eu não sei se é por falta de experiência, não sei se é por falta de gosto mesmo. Eu acho que é a correnteza que o mundo está indo, né? Cada dia mais as pessoas estão compactuando com o mundo e deixando de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que foi a orientação do apóstolo Paulo, né? E falando na questão de mundo, muitas vezes a gente vê filmes contando a história de Jesus. Cada um na sua versão, na forma de viver. Como que o pastor vê a versão de Jesus assim, no íntimo? Como você vê Jesus severo, Jesus... Hoje nós estamos vendo aí, tem um seriado aí, o The Chosen, Jesus mais light, mais gente boa, mais calmo, mais ponderado. Você viu em 77, teve um filme de um editor italiano muito fantástico, muito interessante, que Jesus mais severo, né? Como você vê Jesus hoje? Jesus, como você vê Jesus? Como eu vejo, Jesus para mim, ele era extremamente amoroso, extremamente. Ele é Deus, ele é amor, ele não tem amor, ele não dá amor, ele é amor. Ele, como Emmanuel, como Deus conosco, ele era extremamente amoroso, mas extremamente radical ao mesmo tempo. Jesus era tão radical que houve alguns fatos na Bíblia que demonstram essa radicalidade dele para o lado do Evangelho. Vocês conhecem o texto de Pedro, quando Jesus estava pregando, e Pedro falou: Senhor, o sermão está duro demais, as pessoas estão saindo. Aí ele falou para Pedro: você quer sair também?
Então, assim, se nós, como pastor, fizer isso, vai ser um escândalo. E Jesus fez. Certa vez um jovem falou que Jesus chamou um jovem para segui-lo. Aí o jovem falou assim: Senhor, deixa eu sepultar meus pais primeiro. A Bíblia não fala se era porque eram idosos ou se porque estava doente. Jesus falou assim: ó, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, vem e segue. Certa vez Jesus chamou um jovem para segui-lo, ou seja, um jovem falou que ia seguir Jesus. Ele falou: onde o senhor for, eu vou. Ele falou assim: olha, as raposas têm covis, as andorinhas têm ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, assim, era um Jesus amoroso, mas que ele vivia um evangelho radical e passava esse evangelho para nós. Para mim não tem nada mais radical do que o evangelho, nada. Só que eu tenho que ser radical comigo. Jesus é radical com ele. Jesus falou assim: olha, eu me santifico por causa de vocês, eu sou amigo de vocês, eu estou com vocês todos os dias. Então, ele era amoroso, mas ele passava um evangelho assim que não dava para dividi-lo. Dividir no sentido assim, de viver um pouco dele e um pouco sem ele. Então eu vejo Jesus, um Jesus extremamente amoroso. Ele amava a prostituta, ele amava o mendigo, ele amava o cego, o coxo, O leproso, né? o leproso. Mas quando ele encontrava com um religioso vagabundo, que era o sacerdote da época, que administrava o templo, ele era extremamente radical para defender o evangelho. Chamado de hipócritas. Hipócritas. Então, assim, ele era extremamente amoroso por causa do evangelho. E ele era extremamente radical por causa do evangelho também. E é o mesmo Jesus hoje. O evangelho está aí, Jesus em palavras. Então, a Bíblia, ela é radical. A vida com Jesus, a vida no evangelho, ela é radical. Mas, ao mesmo tempo, você precisa demonstrar amor, paciência, calma, perdão, misericórdia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Nós estamos vivendo no mundo hoje a mesma coisa que viveu o mundo pré-dilúvio, diluviano, porque se fala na Bíblia que As pessoas se aconteceu, casaram, Pecado aumentou, né? É. E porque naquela época, quando Deus mandou o dilúvio, ele mandou porque o povo tinha se corrompido, não queria mais saber de Deus. Eles queriam só pecar e tinha muito pecado no mundo. Eu acho que é nessa questão que você perguntou. É isso mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, o mundo está chamando os jovens, chamando as famílias muito para o caminho do mundo e menos para Deus. Quanto Deus, mais. As oportunidades que dá no mundo hoje, Deus está ficando para depois. O mundo pré-diluviano, quando a gente vê na Bíblia, parece que está nessa mesma situação. Eu não sei, eu queria saber qual que o pastor enxerga isso. Nós estamos vivendo hoje esses tempos. Eu não vou dizer que está muito pior, mas eu acho que fica de igual para igual. Porque a época de Sodoma e Gomorra, por exemplo, era terrível. Sodoma e Gomorra era o ápice da prostituição, da banalização daquilo que era verdade, daquilo que era moral. Era terrível. Então, assim, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ser perfeito, para ser santo, para ser perfeito. Santidade no sentido de perfeição. Ele pecou. Depois que Deus criou o homem, ele pecou, a tendência é só piorar. Então a gente vê casos hoje absurdos. Mas a gente vê também naquela época escrito casos de pais que entregou seus filhos para Deus estranho. A gente vê casos de pais, de filhos que tinham relação sexual com a madrasta, a mulher do pai, a segunda mulher do pai. Pessoas que quiseram ter relação sexual com anjo. É o caso, né? Caso de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram lá. Então, assim, eu não vou dizer que esteja pior. Nós estamos vivendo o nosso... Hoje eu vivo o meu tempo. O meu tempo é tão perverso quanto. Então, assim, eu não vejo uma pior. Eu vejo que sempre foi ruim. A gente, hoje, outro dia eu até comentando isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, hoje a gente fica sabendo mais pela mídia, pelos jornais, né? Que toda notícia tem uma notícia de pedofilia,
de pai ou filho que matou o pai. Então a gente sempre fica sabendo da notícia pelos jornais. Naquela época não tinha assim essa mídia como hoje, né? Uma Tecnologia. informação. Né? Mas a gente sabe que a Bíblia ela não esconde os pecados e os defeitos das pessoas. Eu sou maravilhado com a Bíblia por causa disso. Porque ela não esconde os erros das pessoas. Isso é para mostrar o quê? Que o homem tornou-se pecador e ele carece da misericórdia de Deus. Olha bem, você tem uma ideia de como que o mundo era tão pior. Tem uma história na Bíblia, lá em Gênesis, do rapaz que falou assim, ó, ele era da descendência de Adão. Ele falou assim, ó, o nome dele é Lameque. Ele falou assim, olha, quem matasse Caim seria tipo assim, condenado, seria cobrado 7 vezes, pois eu vou ser muito pior. E ele falou assim, ó, eu matei um homem porque ele olhou para mim. E matei o outro porque ele pisou no meu pé. E falando com as esposas dele, para ele se comportar direitinho, porque ele matou um porque olhou para ele e o outro porque pisou no pé dele. Então assim, hoje se mata por qualquer coisa. Naquela também, o cara olhou para o sujeito e matou o cara só por causa do olhar dele. Então tá pior ou tá de igual para igual? Você vê, olha, onde é que aconteceu o primeiro assassinato? Na Bíblia. E veio essas questões familiares, o próprio irmão, né, o filho de Davi queria ter relação sexual com a irmã dele. E veio desenrolando, e chegou nos nossos dias. Perversidade está aí aos montes, mas não é novidade. Pastor, o senhor é presbiteriano, como Sou você presbiteriano disse. do Brasil. Do Brasil. Presbiteriano do Brasil. A doutrina, ela é calvinista, né? Sim. Que veio de João Calvino, né? Eu não consigo entender, eu queria que o senhor me explicasse. Que, pelo que eu entendo, a doutrina diz que Deus escolheu, tem os seus escolhidos. É assim mesmo? É um assunto... Porque se alguém já foi escolhido, para que eu vou pregar para ele? Então? Ou se não, ele não é o escolhido, por que eu vou pregar? É um assunto Como o senhor entende? É um assunto muito polêmico. Eu não vou aqui falar de forma assim, como é que fala? Teológica, não? Teológica, eu vou usar assim filosófica, né? Mais popular mesmo. A Bíblia mostra para nós que Jesus veio para o que eram seus. A Bíblia fala, ele veio para o que era seus. Quando Natanael pegou Jesus nos braços lá no templo, ele falou assim, esse salvará o seu povo do pecado deles. Isaías também, Isaías 53, fala que ele veio para o que era seu, veio para salvar os seus escolhidos. Então assim, é uma doutrina profunda demais. Eu nem vou entrar muito no mérito, porque há uma dificuldade muito grande para explicar. Mas eu quero explicar uma coisa para você entender. Deus não está escolhendo alguns. Ele está salvando alguns entre todos que estão perdidos. Porque a ideia de que Deus vai mandar alguns para o inferno. Não. Deus não está mandando ninguém para o inferno. Ele está tirando alguns que estão indo para o inferno. Porque, na verdade, todo ser humano, depois que ele pecou, todos estão caminhando para o inferno. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, estão todos indo para o inferno. Agora, aprove a Deus salvar alguns. Mas a Bíblia diz também que só para um homem o pecado entrou no mundo. E só para um homem todos salvará. E a salvação. Não, a Bíblia fala assim, que pelo pecado de um entrou o pecado no mundo. Através de um, a graça entrou. A salvação veio através de um homem também. Não dá para ficar discutindo esse assunto, porque ele é profundo. Eu prefiro falar de Jesus do que da predestinação. João 3,16 porque a salvação, ela não é... Presta atenção, a salvação não é para quem entende a predestinação. A salvação é para quem tem Jesus. Quem crê em Jesus, porque tem muitas pessoas que entendem sobre a predestinação e não têm Jesus. De forma errada. Né? Tem pessoas que não entendem a predestinação e é salvo na pessoa de Jesus. Então, salvação é graça. Um dia, o Senhor me alcançou. Eu estava perdido. Eu entendo que Ele me alcançou para eu tomar posse daquilo que já era meu antes da fundação do mundo. Eu já era um predestinado.
Eu creio que o meu nome não foi escrito no dia que eu aceitei Jesus, não. Ele já estava lá. Quando a graça me alcançou, eu tomei posse daquilo que já era meu. Quer ver? Eu gosto muito de exemplo prático. Você tem filho? 2 filhas. 2 filhas, você também tem. Tem um casal. Quando você resolveram a ter filhos, onde é que o filho nasceu primeiro? No coração, diante né? de Deus. Amém. Na Amém. mente. Você com seu marido resolveram ter um filho. Então, ó, ele já existia antes de existir. Então, presta atenção, já existia antes de existir. Quando a mulher faz o exame que fala, está grávida, o que é que o casal começa a pensar? No quarto. Vamos fazer o quarto. Vamos fazer o quarto. Vamos fazer o quarto. Como é que vai ser o quarto? E o menino está ouvindo isso. A criança, seja menino ou menina, está ouvindo isso. O quarto. Se esse menino nascesse e pudesse falar, qual que é a primeira coisa que ele falaria? Quarto, né? Deixa eu ver o meu quarto. Então, ele nasceu para tomar posse do quarto. Ele já era do quarto ou ele tomou posse do quarto depois que nasceu? O quarto já era dele e ele já era do quarto. Então, assim, eu entendo assim, de acordo com a Bíblia. Mas eu acho Essa que criança, ela tomou posse daquilo que já era dela, desde antes dela nascer. Já foi projetado para ela. Eu creio que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, porque Efésios fala sobre isso. Mas qual o critério de Deus para escolher? O critério é dele. Na verdade, eu acho que é a gente que escolheu Deus. Eu também acho que a gente que escolheu Deus. Porque o que fala a palavra de Ele que Deus? nos escolheu. Nós o amamos Jesus porque fala ele isso. nos amou primeiro, né? Sim. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Você acabou de falar, ó, nós amamos Mas, que nos amou ô pastor, primeiro. mas é polêmico porque, olha para o senhor ver. Lá em João 3,16, nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente entende que Jesus veio para todos, morreu no lugar de todos. Olha, lê o versículo, de fala o todos versículo aqueles de que novo. querem, Olha, que porque creem Deus nele. amou o mundo de tal maneira para que todo, Aquele que não é nele todos crê. não, Todo. Não. todos, Ver. não faz diferença. É, João porque Deus amou o 3,16. mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que Pá. todo aquele que nele Todo crê, Todo aquele que nele crê, Todo não aquele tem que pereça. crer. Tem que Isso, crer. mas tem que crer. tem que Agora, crer. Isso essa aí fé é. salvadora, essa fé é crer, essa fé não é do homem, ela é de Deus. Efésios 2,8. Pela Lá está graça escrito sois assim, salvos. pela graça sois salvos, mediante Por meio a da fé, fé. isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o dom de Deus é dar É dom fé de salvadora para que a pessoa seja salva. Lembra da mulher samaritana, quando ele conversou com ela, ele falou com ela, ó, se você me pedisse água, eu te daria água viva. Mas ela te impediu. Mas presta atenção. Ele falou com ela só, se você soubesse quem é que fala contigo, eu te daria água viva. Se você soubesse quem é que fala contigo. Então, assim, a salvação, ela é dom de Deus. Dom de Deus. Então, ele é que salva. Lógico. Ele é que salva. Agora, ele salva quem? A quem ele quer. Não é dele. Eu não concordo. Não. Porque todos somos dele. Por isso que eu falei que esse assunto é muito Aquele que complicado. confessa Jesus, né, como Salvador, Mas e a crê confissão no seu ela coração. é induzida pelo próprio Deus. A coisa é tão séria. Eu não tenho como a gente entrar nesse detalhe, porque é muito séria. Você sabia que o evangelho que salva é o mesmo que condena? Você sabia que tem gente que eu vou pregar para ele ser condenado? Sabia? Vou te explicar. Ó. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou com Pedro assim, Pedro, eu vou te dar a chave do reino. Com ela você vai ligar e com ela você vai desligar. É igual um apagador de luz. Tem um apagador para acender e outro para apagar? Não mesmo. Depende. mesmo. Tem lugar que tem mesmo. O mesmo. Mas o mesmo. O mesmo que apaga, o mesmo que acende. De forma geral. O evangelho que liga é o mesmo que desliga. Eu prego para uma pessoa, se ele, presta atenção, eu falo assim, se ele aceitar, esse aceitar já é movimentação de Deus. O ser humano jamais busca Deus. Jamais. Se Deus não for ao encontro dele, jamais ele vem. Porque o ser humano, ele pecou e ficou desligado de Deus. Então, ele está desligado. Mas Jesus ligou o homem a Deus de novo, novamente. Sim, Isso. mas não ligou o homem espiritualmente. Ele trouxe Agora, a boa nova, salvação. a salvação. Por isso que o Evangelho fala, todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela é dom de Deus. Não tem como, senão a pessoa poderia programar o dia de ser salva. Dia tanto eu vou aceitar. Pastor, a gente vê muitos livros de Paulo no Novo Testamento. Paulo, praticamente, grande parte do Novo Testamento tem Paulo ali. O senhor se sente, como pastor, um pouco de Paulo? Como que é? O que Paulo representa para os pastores, para nós? Como que o senhor enxerga isso? Olha, o apóstolo Paulo, ele é o cara, né? Depois de Jesus, é o apóstolo Paulo. Eu me vejo como o apóstolo Paulo, vou te falar em que sentido. Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele falou assim, olha, quando ele estava junto com eles aqui, ele falou assim, olha, todo aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele estava presente. Aí ele virou para os discípulos e falou assim, olha, quem receber um de vocês vai estar recebendo a mim. Então eu sou a representação de Jesus aqui na terra. Não é como pastor, não. É como cidadão salvo por Cristo. Pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós estamos aqui. Nós somos referência, nós somos a carta viva de Jesus na terra. O apóstolo Paulo, o que mais me chama a atenção no apóstolo Paulo é a forma que ele se via como miserável pecador. E é isso que me encanta nele. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero. Quer fazer isso, eu falo. Mas Paulo, antes de converter, ele era ruim demais. Ele era o quê? Ruim. Eu acho que não. Ele enxergava de... Não era ruim, ele defendia, ele estava achando que estava defendendo uma coisa e era outra. Não, ele achava que estava defendendo até as coisas de Deus. Exatamente. Ele achava mas defendia de uma forma errada. Não, claro. Claro, porque Jesus falou para ele, você está achando que você está me seguindo, mas você está tudo errado. Está tudo errado. Então, antes dele se converter, ele era uma pessoa muito má. Ele era cruel, né? Ele era cruel. Eu acho que você falar a palavra mal... Não, cruel. Não, eu não vejo ele dessa forma. Ele era fiel. Ele era fiel, poder mais. Ele era radical, mas ele achava que estava defendendo a Deus. Mas achava errado. Ele era fiel ao que ele conhecia, né? Ao que ele entendia. Mas quando Deus revelou para ele... Por isso que eu acho que Deus revelou para ele, por achar que ele queria tanto servir a Deus, mas servir errado, que Deus falou assim, você quer me servir? Mas você está errado, eu vou te revelar como que serve a mim. E tem muita gente que às vezes serve errado. Mas ele queria servir, mas estava servindo errado. E nós estamos falando de Paulo, sabe por quê? Jesus é Deus. Paulo não. Paulo é igual a nós. Quando eu fiz a pergunta para ele, como que a gente tente a seguir Jesus, mas ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Então, o mais próximo que ele pode chegar seria Paulo. Porque ele falou, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou. Então é isso que eu fiz essa pergunta. Outra pergunta que eu queria, que a gente falou de Jesus, falou de Paulo, eu queria falar também de João, o Apocalipse. O que é o Apocalipse, pastor? Como você entende o Apocalipse, o livro do Apocalipse? Como entende esse fechamento da Bíblia através desse livro de João? Eu nunca me atrevi a dar um estudo sobre o Apocalipse. O Apocalipse, ele é um livro que confunde muito, dependendo da forma que ele é estudado. Uma coisa, quando eu falo para você que eu sou apaixonado pelas Escrituras, a Escritura toda aponta para Jesus, o Cordeiro. E o Apocalipse, ele aponta todinho para Jesus. Eu não vou entrar no mérito da questão, que ele é muito simbolismo, né? Mas por que eu sou apaixonado pelas Escrituras? Você vai lá no Gênesis, quando a mulher... quando acontece a questão do pecado ali, Deus pune a mulher, Deus pune o homem, pune a serpente e fala, de ti vai nascer um que vai resolver esse problema aí. E esse é Jesus. Então, o Gênesis começa com Jesus e termina lá em Apocalipse com Jesus. Então, assim, existem várias interpretações e várias confusões com relação ao Apocalipse, mas ele está apontando para Jesus. Então, assim, eu quero que esse bate-papo nosso aqui, no final dele aqui, a glória fique para Jesus. Amém. Porque o centro da vida do ser humano é Jesus. Na verdade, Deus não quer que você conheça demais. Eu acredito nisso. Deus quer que você tenha dele. Tem pessoas que procuram conhecer demais e está tão longe do propósito de Deus. Eu sou um homem que eu conheço pouco. Eu não procuro me aprofundar. Tem coisas na Bíblia que eu não sei explicar.
mas o que mais me preocupa é o que eu sei explicar e não vivo. Então nós deveríamos viver aquilo que a gente entende. E o que você entende, o que eu entendo, o que nós entendemos, é o suficiente que a gente precisa para a nossa condução, não é para a salvação, salva nós somos, para a nossa condução de vida. De vida Para a aqui, né? santificação. Santificação. Vem uma pessoa e me pergunta assim, quem é que casou com os filhos de Adão? Eu não sei, não quero saber. Tem gente que Não faz tem uma interesse polêmica nenhum, por sabe? causa disso. Tem uma vez um cara interessante, tinha 2 irmãos ali, perto de Sintaúna, no centro da cidade, conversando sobre isso. E nós tínhamos um pastor aqui em Caraty, muito sisudo, não vou falar o nome dele para não constranger. Ele é muito sério, muito radical, muito forte nas afirmações dele, né? Aí um dos irmãos, eu estava de bobeira perto dos 2 ali. Porque quando o assunto é profundo demais, eu fico mais retirado. Aí um desses falou assim, esse rapaz nem está na igreja hoje. Ele falou, o pastor está passando ali, vamos chamar ele. Aí eles perguntaram, pastor, com quem que os filhos de Adão casaram? Aí ele falou assim, ô irmão, você está dando conta da sua família? Você está dando conta da sua família direitinho e tudo? Aí o irmão ficou meio sem graça, falou, não preocupe com a família de Adão, não. Se você estiver dando conta da sua, está de bom tamanho. Você sabe quem casou. Irmão, assim, eu amo tanto a Jesus. É crer sem Isso questionar. aí não tem, é irrelevante, as né? escrituras, porque a vida Sabe, com Jesus no caso. não é conhecer demais, é amar mais. É verdade. Então, assim, a gente às vezes conhece tanto e ama tão pouco. É. A gente sabe tanto pra gente e não quer, nem se preocupa com o outro. Eu sou verdade. apaixonado com a simplicidade do Evangelho. E quem quiser escutar mais as suas pregações, ele tem que ir aonde? Na igreja. Em qual igreja, em qual local? Tá. Aonde que... Igreja Presbiteriana Vale do Sol. Lá no bairro Vale do Sol. Na rua Juca Fazer Lopes. só uma pergunta para o pastor. Eu queria, pastor, que o senhor compartilhasse, porque eu acho que uma coisa que tem acontecido na nossa sociedade atual, que tem afetado muitas pessoas, é a depressão. Que tem, assim, eu acho que tem atrapalhado, muitas vezes, gerado conflitos entre os familiares, entre a família, no trabalho. Tem pessoas que, às vezes, acabam, né, tendo que parar a vida por uma depressão. Diante da Bíblia, qual, assim, uma palavra que o senhor daria, né, para pessoas que estão passando esse momento? Uma palavra de consolo que vai ajudá-lo, né, a ter uma fé mais fortalecida. A depressão, ela é uma doença física, né? A gente não pode julgar o depressivo, falar que está longe de Deus, ou que está afastado de Deus. O conselho que eu dou, eu já tive crises terríveis de ansiedade. Terríveis. Eu não sei se eu cheguei à depressão, mas crise terrível de ansiedade. O que me curou foi caminhada, alimentar direitinho, oração e Bíblia. Envolvimento. Por que as pessoas estão deprimidas, depressivas? O ser humano está cada vez mais centralizado nele. Egoísta. É muito vazio, né? Muito vazio. Eu vou usar um termo aqui, vocês me entendam. O que está acabando com a sociedade hoje é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. As pessoas falam assim, tem muita coisa boa. É verdade. E basta saber usar. Eu quero conhecer alguém que sabe usar isso de verdade. Também quero. Eu quero conhecer alguém que fale que sabe usar. Porque se você usar até para o bem, que tira o foco daquilo que é prioridade, você está usando para o mal. O senhor tem celular? Não ando no celular. Mas o senhor tem celular porque eu entrei em Tem, contato com o senhor. tem. Eu tenho celular, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Mas agora você vai ter que ter... Então, o sobre senhor a- acha que, Eu vejo da minha esposa. a mídia Da tem minha esposa. influenciado para esse crescimento de depressão, talvez? Demais. Eu não tenho dúvida disso. O ser humano está cada vez mais distante do outro, mais cheio de si Verdade. e mais amigo do que está longe. O que dá longe não pode acalentá-lo, o que está perto não serve para ele e ele não consegue dar conta dele. Então, se o ser humano, eu não quero entrar no mérito se a pessoa está com problema de saúde e tal, mas o que eu vejo hoje, o que está levando as pessoas para a ansiedade e depressão é a ociosidade. Não, a gente tem que
Não, pastor, gente, eu acho que é coisa demais para fazer telefone. Mas você pode ver que a maioria dessas pessoas Tu tem que ter um equilíbrio. não quer generalizar não, tá, irmãos? Não quer Não, generalizar eu sei, mas eu acho que tem fundamento. Sim. É porque muitas das vezes são dois extremos. A ociosidade mais, ou então Dá tempo para... tarefa, ativismo demais. Também. tarefa demais que a pessoa acaba entrando na confusão mental. Confusão, exatamente. Então hoje as pessoas estão muito confusas. Pastor, Gente, mas a eu- coisa é tão difícil Tanta hoje. atribuição, tanta coisa que tem que fazer, Demais. tanta conta para pagar. Qual que é o conselho de Jesus para nós? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quem busca demais está Amar- faltando fé. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao Ao próximo próximo. como a ti mesmo. Tudo se resume no amor. Você sabe qual é o melhor remédio? Isso é cientificamente, tá? Você sabe qual é o melhor remédio para um depressivo melhorar, um ansioso? Investir na vida de alguém. Verdade. Depressivo, se ele conseguir levantar e visitar um doente, ele melhora. Fazer um trabalho O social ansioso, ajuda muito. um trabalho social, Fazer um envolver bem com pra alguém gente. abençoa a gente mesmo. Envolver com gente. O problema das pessoas, não quero generalizar, cada caso é um caso, mas o que eu vejo na maioria são pessoas que estão centralizadas nela. O maior problema é o delas. Só ela que tem problema. Ela que tem problema, Ninguém ela é dá focada atenção no pra problema, ela. ninguém dá atenção para ela. Então, assim, por quê? Estão perdendo o foco daquilo que é o objetivo do ser humano, que é servir a Deus. Como é que você serve a Deus? Servindo os outros. Se você não serve os outros, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo. Ontem eu preguei lá na Pastor, igreja. mas tem alguns teólogos, alguns falam que a Bíblia fala que Jesus voltaria quando a palavra chegasse, né? Uhum, Todos, né? todo. Então, assim, tem vários falando que a internet é um caminho que hoje as pessoas têm muito acesso à palavra de Deus. Você manda mensagem, a gente recebe muita mensagem. Você não acha que pode ter esse lado bom também? Porque as pessoas estão usando também para a palavra de Deus. Não, tem. Eu não estou falando que tem muitas coisas boas, mas a gente, na maioria das vezes, usa mal. Eu estou falando de usar mal, de usar pornografia, de entrar em sites que não É o proibido. tempo, Não é isso, não. é o tempo, É né? com o que você... Eu tenho como eu te conhecer. É só eu ver o que tem mais no seu celular. Se você gosta mais de roupa, se você gosta mais de dinheiro, se o seu negócio mais é futebol, se o seu negócio mais é casa. Eu fico conhecendo você através do seu Mas celular. então, outro dia nós até colocamos lá na igreja. A única diferença que eu acho que é um sinal de que Jesus está voltando, fora do que você falou aí, que violência sempre existiu, assassinato sempre existiu, a área pervertida, tudo sempre existiu. Uhum. E o que é diferente hoje? É que as pessoas não têm mais privacidade e a internet comanda as pessoas. Comanda. Se você colocar lá um interesse em alguma coisa, daí a pouco eles estão mandando É. tudo aquilo lá para você. É. Você olhou alguma coisa. Os algoritmos. Os É. algoritmos. Isso, Você Instagram. abre, por exemplo, você quer escolher um piso para sua casa. Aí você abre. Aí começa a chegar modelos de piso para você. Então eles comandam a vida da gente. Não. O melhor mesmo é ficar mais longe disso. E é uma coisa interessante, a gente é complicado, conversando né? perto do celular, né? Tem um comando de voz. Hoje aconteceu uma coisa incrível comigo. Eu tava falando com meu marido no carro, conversando com ele, eu falei uma palavra, automaticamente o celular já ligou uma música. Ele entendeu que era para já ligar uma música. Então a gente percebe como que a A tecnologia pessoa tá. vai ser dominada. Dominado. O celular, por exemplo, A só, gente tem o comando Siri, né? Aí Aham. você pede para fazer o comando. eu não ando com celular, meu celular só fica no silencioso. Nem vibra e não vibra. Eu olho o celular 2 vezes, na hora do almoço e à noite, para ver mensagem e tal. Quem mandou, se quiser me conhecer, abre meu celular. Eu nunca perdi nada porque eu não estava com celular. Verdade. Nem aniversário, nem festa, nem velório, nada. E eu uso celular assim, o dia tem 24 horas, eu devo usar meu celular assim 1 hora durante o dia. Você acha que Jesus está voltando? Para quem está morrendo, sim. Tem gente na beira da morte, né? Uhum. Eu não tenho como falar porque Jesus falou que aconteceria algumas coisas que ainda não aconteceu e nós estamos no tempo do fim. Isso. Nós estamos Mas, no tempo. mas Paulo achava que estava no tempo do fim também. Né? Ele achou que Ele estava chegando falou na que época dele. ele falou assim, olha, lá em Tessalonicenses, né, olha, nós o que ficarmos Isso. até a volta do Senhor, seremos transformados. Ele achou que Jesus ia voltar com ele vivo, hein? E até hoje não voltou. Ô pastor, diante assim da Bíblia, né, o que o senhor poderia orientar, né, para as famílias, por exemplo,
a família de uma geração passada para a atualidade hoje. O que o senhor acha que mudou? Mudou muita coisa? Diante da Bíblia, qual seria um aconselhamento que o senhor daria para as famílias hoje se manterem unidas, né? Para fechar. A gente vai voltar lá no início da conversa, né? A Bíblia, ela é a mesma ontem, hoje e é para sempre. A Bíblia, ela passa gerações, ela entra na atualidade da vida, na cultura. Os princípios é o mesmo. Eu comecei o meu casamento com culto doméstico no quarto de hotel. Quem casar hoje pode começar também. A questão é prioridades. As pessoas vão sempre viver as suas prioridades. Se você priorizar o que é de Deus na sua vida, a sua vida vai ter a ver com Deus. Se você não fizer isso, a sua vida vai ter a ver com você, com o mundo, mas menos com Deus. Então, assim, qual que é o meu conselho? Comece a servir a Jesus hoje de uma forma diferente. Comece a caminhar, a amar sua esposa do jeito que Jesus manda. Olha, eu tenho 37 anos de casado, 37 para 38 anos. O meu amor pela minha esposa é o mesmo quando eu namorava com ela. Aí eu te falo, a sociedade me ajuda nisso? Ajuda não? Não. A mídia me ajuda nisso? Não. Quem que me ajuda nisso? O podcast do Diário ajuda. A igreja me ajuda muito nisso. Mas sabe por que o meu amor por ela é o mesmo? Porque eu sempre amei Jesus mais do que ela. Amém. Sempre. Deus sobre todas as coisas. Eu não troco Jesus por ninguém, por nada. Sou pecador, tá? Não está aqui um santão não que... Vamos abrir o espaço para falar de pecado aqui, não vamos começar. Até outro dia. Até no dia. Mas eu sou apaixonado com Jesus. E Jesus, essa paixão minha por Jesus, faz eu ver minha esposa com um olhar diferente. Eu falo que eu tenho um óculos chamado Jesus. Se eu tirar e olhar minha esposa, eu só vejo defeito. Aí eu ponho o óculos de Jesus. Fala com Jesus. Só benção, né? Benção. É isso aí. Então, assim, verdade, então a minha vida é focada nisso. Então, assim, qual o conselho que eu tenho para dar para a geração de hoje? É Jesus na vida aí. Renunciar a si mesmo, né, e servir a Jesus. Renunciar a si mesmo, servir a Jesus, entregar a vida para Jesus. Falar, Senhor, eu não estou dando conta de mim, não. Ou o Senhor cuida de mim, entregar a vida para Jesus. Principalmente aquela pessoa que está doente, está no vazio, tá triste, não está enxergando a sua família, não está enxergando os filhos, não está enxergando ninguém. Entregar a vida para Jesus. Entrega de coração, né, Jesus? E saber o que é entregar, né? Tem um caso interessante de uma mulher lá na minha casa, né, meu pai, ele evangelizou ela, perguntou se ela queria entregar a vida para Jesus. A gente usa esse termo, né? Quer entregar a sua vida para Jesus? Ela entregou. Mas a vida estava tão difícil para ela, ficou tão difícil depois que ela entregou, que daí uns 30 dias foi lá em casa e falou com o pai que ela queria desentregar. Senhor Deus, estou vindo desentregar, porque eu não estou dando conta. O pai, não é assim não. Então, você é entregar a vida para Jesus. Amar uma esposa do jeito que Jesus manda é um sossego. Amar os filhos do jeito que Jesus manda. A mulher amar o marido do jeito que Jesus manda. Exercer submissão. Então, assim, é muito bacana. Então, assim, é muito bom. É uma vida muito tranquila, sabe? Você é uma pessoa muito feliz. Extremamente. Realizada, feliz. Realizada espiritualmente, sim. Desapegado? Desapegado. Hoje eu não tenho sonho de nada. Nada. Se eu morrer hoje, estou bem. Tenho 4 netos, tenho 2 filhos, amei uma mulher de verdade, construí uma família na presença do Senhor, tenho muitos filhos na fé, não tem mais nada a fazer, não sei servir Jesus, não. Mas tem muita gente precisando ainda. Ah, com certeza. Eu falei com minha esposa no outro dia, vamos doar o resto da nossa vida para Jesus? Não, vamos ver só para Ele. Então, assim, eu sei que tem pessoas mais novas que eu, tem sonho, e tem gente até mais velha que eu, que tem muito sonho também, né? E correndo aí atrás do vento aí. Mas a vida resume nisso. A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não é porque está tudo tranquilo, é porque eu priorizei aquilo que deve ser a prioridade do ser humano. Então, para mim, é Jesus, e eu quero terminar isso aqui com essa palavra. Nós entramos na questão da predestinação, questão de família. É Jesus. Não preocupa em entender demais, não. Procura amar como Jesus amou. Sentir como Jesus sentiu. Sentir como Jesus sentiu. Andar como ele andou. Andar como ele andou. Gostar do que ele gosta. Amar quem ele gosta. Hoje está tão difícil amar a gente, né?
E Mas Jesus a Bíblia amou fala gente. que quando Jesus, né, nos fins, Jesus não encontraria mais amor na É, o terra. amor Será que ele esfriaria. esfriaria? Por haver Aumentar a iniquidade. iniquidade, o amor de Todos todos se esfriaria. esfriaria. Nós estamos vivendo uma época de muito pouco amor. Muito. Então, o Gente, senhor a acha que coisa- essa palavra já está se cumprindo já? Demais. A coisa é tão complicada. Vou colocar 10 anos atrás. Sai um vizinho da sua casa, um morador perto da sua casa, e vinha outro. Aí você fazia amizade com aquela pessoa. Entrava um vizinho e vinha outro. Verdade. Hoje mora gente do seu lado, ano inteiro você não A gente sabe não quem é. conhece. Verdade. Porque não fazem questão mais de conversão com o outro. Não quer ser incomodado. Olha, eu moro numa vila, a minha casa é a última da vila. Aí tem uma casa do lado. Na frente da minha, tem 3 famílias lá. Antigamente, há uns 10, 12 anos atrás, 15 anos, quem entrava lá virava amigo da gente. Tem 3 famílias lá, tá lá tem mais de ano, eu não consegui chegar neles ainda. Pastor, o senhor acha Individualista. que essa vida moderna, porque hoje a vida moderna é correria, né? É. Sai de casa de manhã, chega à noite. É, O senhor acha que essa vida moderna pode estar prejudicando esse Demais. relacionamento interpessoal, assim, né? As demais. pessoas. A correria, hoje as pessoas andam atrás de seus sonhos, né? Ninguém está preocupado com o outro. Todo mundo correndo atrás daquilo que é seu e daquilo que quer. Isso lá vai piorando as pessoas. Insensibilidade. A mídia ajuda muito nisso também, para o mal. As pessoas ouvem tanta notícia ruim que fica insensível à dor do outro. Está servindo para nós. Ainda mais notícia boa. Por isso, Infelizmente, pastor, eu tenho que falar uma coisa, mas notícia É ruim realidade. é que dá mais Mas visualização, eu o já ia pessoal mais falar. gosta. Infelizmente, se eu pudesse, eu queria fazer só notícia boa. Não, e continua que é o trabalho seu, você faz parte Mas, da na vida. Mas eu verdade, tô falando que faz as parte da pessoas vida. parecem que gostam Eles de ver. gostam. É. De ver o problema do outro para pensar se o meu é menor. Gosto de curiosidade. pastor, Sei. se a gente for continuar batendo papo Até aqui, estende muito. Estende. Qual que é a mensagem que o senhor deixa agora para o pessoal que está assistindo nosso podcast aqui sobre essa vinda aqui, esse bate-papo, essas mensagens que o senhor deixou aqui para nós? Olha, o que eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo é que valorize família. Não tem nada maior nesse mundo, aqui nessa nossa vida Terreno. horizontal, do que ser família. E a cada dia as famílias estão sendo mais bombardeadas. Cada dia. Olha, a família, o contexto familiar, é o único lugar na Terra onde pode ser uma extensão do céu. O único lugar. Infelizmente, a maioria está sendo extensão do inferno. Mas é por causa daquilo que busca. A Bíblia fala de buscar o Senhor enquanto se pode achar. E quando se pode achar? Enquanto ou quando a gente quiser. Então, ame a sua família, procure uma igreja e trabalhe. É o tripé. Eu falo assim, se a pessoa viver esse tripé na vida, não sobe espaço do diabo. Casa, trabalho e igreja. Amém. É. Deus, família, Amém? igreja. Casa, trabalho e Se você igreja. quiser, Amém. você tem que ir embora. Verdade. Nós queremos agradecer, né, Alcides Vera, agradecer o pastor Joaquim Eu por ter agradeço. A bênção. recebido o convite, aceitado esse convite e compartilhar com a gente, com as pessoas que estão em casa, né? Tenho certeza que vai ser muito edificante, vai trazer acalento para a alma, para os corações, que essa palavra possa, nesse podcast, né, possa encontrar os corações das pessoas, das famílias que precisam realmente, né, de buscar mais de Deus, buscar mais amor, para estarem melhor, mais perto de Deus. É o melhor Amém. caminho, Muito né? Eu obrigada, agradeço. pastor. Eu agradeço. Foi Obrigada. muito bom. Presente. E a Foi todos bênção. vocês, né, que estão assistindo esse podcast aqui no Diário Cast, muito obrigada. Compartilhe, né, com outros amigos para que também possam nos acompanhar nas redes sociais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.